Muito boa tarde, nós estamos aqui na W.TV, dentro do Café e Cultura, vivendo uma experiência Masterchef, por assim dizer. Nós estamos aqui na residência do Gerson Saft, que é um promotor cultural, um agitador cultural. Ele tem uns projetos muito interessantes, faz uma contracultura. O Gerson vem desenvolvendo um trabalho na área cultural muito interessante, mas isso é um assunto que nós vamos falar dentro da programação. O objetivo principal, eu falava que nós vamos viver um dia, uma tarde de Masterchef aqui em Campo Bom, mais precisamente no Solar do Campo, onde reside o Gerson Saft. E o Gerson desenvolve um hobby muito interessante na área gastronômica. Vocês viram que nós estamos aqui produzidos dentro da cultura da cozinha. O Gerson ele desenvolve algo muito interessante. Um projeto que foi buscado há 6.000 anos atrás. É o chamado pão de massa azeda. Os franceses, eles deram um outro nome a esse pão que foi inventado, na verdade descoberto e chegado até a civilização através dos egípcios. É um pão muito interessante. Quando eu descobri esse pão no início do ano passado, o Gerson me presenteou com esse pão e eu comentava com ele, nós vamos divulgar esse trabalho que tu vem desenvolvendo, na verdade um hobby, e que está acessível a todos. O Gerson vai contar um pouquinho. Boa tarde, Gerson, uma alegria a WTV, através dentro do programa Café e Cultura, ser recebido por ti aqui na tua residência. Conta um pouquinho como é que é essa história desse pão. Ele chega, ele é descoberto, ele chega até nós, viajando no túnel do tempo há 6.000 anos atrás, correto? Correto. Boa tarde, é uma alegria receber você aqui na minha casa. Já é um amigo de tanto tempo, né? Mas assim, ó, esse pão aqui é uma coisa muito interessante, né? Hoje, quando tu pega um pão para comer, tu não está comendo só um pão, tu está comendo uma história, né? A gente não faz ideia a história que tem por trás de um alimento desse. Eu acredito que o pão hoje seria assim o alimento manipulado mais antigo que o ser humano tem, né? Então esse pão, o pão nosso que a gente tem hoje, que passou por um processo de evolução, de processo químico dentro da indústria, né? Mas ele foi criado ou descoberto por acaso há muitos anos atrás, né? Lá no Egito. E eu, como sempre, tive curiosidade para descobrir isso, né? Hoje a gente tem essa ferramenta indispensável chamada internet, e eu comecei a pesquisar como que surgiu o pão, né? Da onde que veio o pão. O meu pai, as pessoas mais antigas sempre diziam que o pão lá antigamente não ia fermento. Ele realmente não ia fermento, mas ele ia uma fermentação natural, que é diferente do fermento que é utilizado hoje, né? Então, como surgiu isso? Alguém lá no Egito, há 6.000 anos atrás, né, se especula que seja... A fome foi obrigando as pessoas a fazerem descobertas, né? Exatamente. E outro dado interessante, Gerson, assim, para contribuir, e com os telespectadores do nosso Café e Cultura, a mesa sempre foi algo que agregou. As pessoas sentam ao redor da mesa, as pessoas dialogam, as pessoas... O sentar na mesa e a alimentação tem um poder agregador. Tanto é que a Santa Ceia, Jesus reuniu o seu grupo de discípulos ali, seus apóstolos, e ali fizeram uma refeição. Eu pesquisei, alguém fez um mingau com farinha e água, e no deserto, seco, árido, com temperatura elevada, o que aconteceu? Fermentou. Fermentou e alguém teve a ideia, vou botar no forno para ver o que acontece. E o pão cresceu. Aí surgiu o pão. E essa receita que eu tenho hoje aqui é a mesma receita daquela época. É a mesma coisa. O que leva esse pão? Farinha, água e sal. Mais nada. Não vai fermento, não vai aditivo químico nenhum. E como é que obtém a fermentação? Pois então, há 2 anos e meio atrás, um pouco mais, né? Há 2 anos e meio que eu tenho essa massa. Mas um pouco mais, eu comecei pesquisando na internet de novo, né? Alguém lá dá a dica que tu tem que misturar água e farinha e deixar fermentar. Deixa lá 3 dias, água, farinha, de novo, mistura,
e vai deixando. Só que todas as receitas que eu achei na internet, nenhuma deu certo. Aí quando eu desisti, depois de uns 2 ou 3 meses que eu desisti, não vai dar certo, deixei num canto, brotou, veio a vida, surgiu um milagre. Cara, isso é um milagre, eu chego a me emocionar, porque é difícil de fazer isso, não é fácil, né? Então essa massa que eu tenho hoje aqui, esse fermento natural, eu já tenho ele há 2 anos e meio, né? Para contribuir um pouquinho, Jair, eu descobri uma padaria na Califórnia que tem a mesma massa, esse mesmo processo que eu tenho, há 150 anos. Puxa, 150 Califórnia, nos Estados Unidos. Califórnia, nos Estados Unidos. Inclusive um vizinho meu que mora aqui perto, ele morou lá e ele falou que conheceu aquele pão lá. Conheceu essa massa. É uma coisa assim interessante. Então o que é isso? E só temos farinha e água. Certo. E levedura. Bactérias. Pois não. Bactérias do bem. Bactérias do bem. O ser humano precisa de bactéria para viver, né? Verdade. Certo? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou começar o processo de como que faz o pão. Como que se faz esse pão? É um processo lento, demorado. Então, mas basicamente como que funciona? Tá invernado, eu estou com essa massa guardada na geladeira, as bactérias estão invernadas aqui. Eu tenho que fazer o que para ela se acordar agora? Sim. Alimento. Eu tenho que dar açúcar e amido, que está na farinha. Então aqui, ó, tá aqui a massa, que é amido. Botei aqui a água. Nós já vamos começar a acordar essas bactérias. Outra coisa interessante, Jair, água sem cloro. O que o cloro faz? Mata as bactérias. Eu, no começo, não sabia, botei água com cloro, matei a minha colônia de bactérias. Gerson, esse programa nosso, ele tem uma grande audiência, não só em Campo Bom, no Vale dos Sinos, no Brasil, e também campobonenses. Quero enviar um abraço ao Vanderlei Bazei e a sua esposa, que estão lá, além mar, vivendo lá na região de Taiwan. São campobonenses que estão trabalhando no sapato e assistem a WTV. Não, aqui eu vou fazendo, o que eu estou fazendo? Botei água mineral, não pode ser água com cloro, lógico, né? Sim. E agora eu estou acordando essas bactérias, que elas estavam invernadas dentro da geladeira, a temperatura, acredito eu, que 7 graus, né, 10 graus. Então, Por um pão, quanto de farinha, quanto de... Aqui eu estou fazendo uma receita para 3 pães. Pois não. 3 pães, tá? Então aqui, farinha, a água e a massa azeda, o sourdough, e agora eu vou alimentar essa colônia de bactérias. Vou colocar aqui o amido, que tem açúcar junto, né? Na verdade, ela se alimenta do açúcar da farinha, né? Certo. Lá na França, então, o pão, nós brasileiros chamamos comumente o pão de massa azeda, correto? Isso. Lá tem um nome diferenciado, né? Sourdough. Sourdough. Pois não. Uhum. Outra coisa interessante, Jair, agora falando sobre alimentação, né? Pesquisando e descobrindo que hoje vamos dizer assim, o inimigo das pessoas, o pão, a farinha, o tal do glúten, sim, né? E eu procurei e não é bem assim. Eu não sou nutricionista, né, Jair? Daqui a pouco vai ter algum nutricionista que vai contestar o que eu estou falando, né? Certo. Mas eu entendi pelas pessoas que eu converso sobre esse pão, que elas me falam que o problema não é o glúten, o problema é o fermento. Porque o fermento, esse químico ou biológico, ele continua agindo dentro do organismo da gente. Entendeu? Ele não morre, né? Então o grande vilão não é o glúten. Na tua visão, na tua pesquisa, exatamente, chegasse a essa conclusão que sim, o fermento que permanece com seus efeitos, com sua atividade dentro do nosso organismo. Exatamente. E aí que dá o excesso de peso, aquelas coisas todas. Extremamente saudável. No meio que vivemos, que as pessoas buscam uma alimentação natural, uma alimentação melhor, esse pão é algo que vem ao encontro das necessidades, dos parâmetros do mundo atual na busca desses conceitos. Gerson, nós, nessa parte, nós estamos agora no pão. Como ela está agora nesse momento? Então, recapitulando, tiramos da geladeira, estava invernada a massa, uma massa que eu já tenho há 2 anos e meio. Certo. A mesma massa, né? Alimentei ela com farinha e água para tirar da invernação.
Sim. O que a gente faz agora para esse fermento agir, para essa fermentação, para essa levedura? Já estava lembrando, mesmo processo de fazer cerveja, mesmo processo de fazer vinho, é levedura, fermentação natural. Sim. Né? Então, é a fermentação do ar, que está no ar. Correto. O que a gente tem que fazer agora? Botar numa temperatura de 40 graus, para ela começar a fermentar, para as bactérias se avivarem. Então, vai para uma estufa. Aqui, como eu já tenho uma que eu já fiz antes, né? Porque ela leva 4 horas. Isso aqui era isso aqui. Olha. Esse aqui já estava há 4 horas. 4 horas. Leva para chegar nesse estágio. Então ela cresceu, tá vendo? Ela fermentou, ela teve... criou bolhas de ar, que são nada mais do que hidrogênio, né? Que tem dentro, que ele tira da água, né? Sim. É um processo químico, né? Então está aqui o milagre da vida. Né? Como ele tem o nome de pão de massa azeda, mas o objetivo de quem faz é sempre deixar o menos azedo possível. Sim. Tu te lembra a primeira vez que tu pegou um pão aqui que ele estava bem azedo? Tu já vai ver hoje que o pão que eu faço agora está menos azedo. Então a massa maturou, eu já consegui chegar num ponto melhor de fermentação. Né? Então o objetivo é esse, deixar cada vez mais gostoso. Certo? Muito bem. Então tá, essa aqui agora vai para a estufa, 4 horas. E agora a gente vai fazer a massa do pão. Né? A massa do pão, então, é o seguinte. Isso aqui, lembrando, é só o fermento. Sim. Só a fermentação. São 375 gramas de massa azeda. Olha como ela teve atividade, né? São bolhas de hidrogênio que fez a massa crescer. Nós acompanhando então aqui na residência do Gerson, a confecção, a produção, na verdade, do pão de massa azeda. O Gerson vai contar daqui a pouquinho também uma outra faceta das atividades do Gerson, que é a questão da promoção da cultura com base na cultura local. Nós sabemos que as grandes cidades, Campo Bom não difere disso, as atividades culturais estão muito centralizadas. O Gerson fez um projeto diferenciado aqui no Solar do Campo e vem servindo como referência em muitas outras cidades que estão copiando até o projeto. Isso é saudável. O projeto, mas ele vai contar daqui a pouquinho, enquanto nós produzimos aqui o pão, nós vamos conversar mais detalhadamente. Esse excesso aqui, ó, que teve, isso aqui agora vai para a geladeira. E agora nós vamos fazer aqui a massa do pão. Ele é muito grudento, né? Mas é assim mesmo. Então, para 3 pães, 375 gramas de massa azeda, 375 ml de água, 750 de farinha. Isso para 3 pães. 3 pães. E mão na massa. Uma coisa interessante, Jair, que é o vilão da alimentação das pessoas sempre é o pão. E eu descobri que no Marrocos, eles comem, como o Marrocos é perto do Egito, Sim. Eles comem esse pão em todas as refeições. E se tu for olhar o perfil daquelas pessoas, são magros, não são gordos. Né? E para eles o pão é um alimento tão sagrado, inclusive está numa oração que a gente conhece muito bem, né? Sim. Pão nosso de cada dia. Eles não usam faca para cortar o pão, porque eles acham assim um crime botar uma faca num alimento tão sagrado. Olha que coisa interessante. Com a mão. Né? Com a mão, rasgam ele com a mão. E utilizam azeite de oliva e mel para comer esse Marrocos. Marrocos. É muito interessante, vale a pena. Aqui agora é sovar. É mão na massa. Mão na massa. Então já ia falando do nosso projeto da rua, né? Um detalhe, o Gerson ele tem um projeto bastante ousado e vem ganhando cada vez mais espaço aqui na cidade,
E que bom que aconteçam outras edições em outros bairros da cidade. Como é que é o projeto da rua, Gerson? O da rua ele surgiu no ano passado, né, quando a gente resolveu fazer uma festa de final de ano aqui no bairro. Daí a gente convidou algumas pessoas no bairro que trabalham também com algum tipo de atividade, alguma coisa que as pessoas fabricam em casa para vender. Sim. Certo? Então a gente reuniu e a gente fez essa festa. A gente contratou alguns brinquedos para as crianças, né, que era de graça, né? Então quem patrocinou esses brinquedos foram as pessoas que colocaram os seus produtos para vender. Certo? E esse ano a gente fez de novo, no Dia da Criança. Segunda edição. Segunda edição, que foi o da Rua 2, ou o segundo da Rua, Como é Bom Ser Criança. Certo? E daí foi um sucesso também. Qual é o objetivo básico do da Rua? É reunir os vizinhos, né? Hoje a gente sabe que as pessoas estão muito ligadas na internet, né? Elas não saem mais de casa para conversar com o vizinho. Para se ter uma ideia, aqui no bairro onde eu moro, tem 400 casas e muitas pessoas não se conhecem. Eu não conheço muita gente, né? Sim. Então o objetivo é esse, tirar as pessoas de casa. Correrio do dia a dia, esse mundo competitivo, essa sociedade extremamente consumista, vem gerando pessoas cada vez mais para dando uma ênfase ao individualismo, exato, né? Exatamente. E o da Rua busca essa integração entre os moradores, é isso? É isso aí, exatamente isso. O que tinha no da Rua, além dos brinquedos? Tinha música? Música, O pessoal exatamente. traz a sua cadeira de praia. Isso, o evento tinha. é feito na rua mesmo. Na rua. Tinha erva e água quente de graça para o pessoal tomar chimarrão. Então, tinha os expositores, né? Tinha várias coisas. Tinha um amigo meu que veio de Três Coroas, ele trouxe os botes de rafting. Sim. Então, para as crianças brincarem no bote, né? Foi muito divertido, né? Foi muito legal mesmo. Tinha a ONG Campo Bom para Cachorro, que trouxeram os cães para doar, né? E tinha brechó, floricultura, que mais? Tinha o seu Nelson com as antiguidades dele, né? Então é uma festa, é uma festa muito bonita. E além do da Rua, tem o câmbio. Como é que é a história do câmbio? Bom, o câmbio surgiu assim. Sabe que pegou fogo na minha casa aqui, não é novidade para ninguém, né? E a gente começou a perceber, eu comecei a perceber que tinha muita coisa aqui em casa que eu não usava. Depois do incêndio, tive que limpar a casa. Então, por que não trocar essas coisas com alguém? Né? Esses objetos que estão aqui estagnados. Então surgiu a ideia, vamos fazer um câmbio, e olha, foi assim uma coisa impressionante. Cada um que tinha uma coisa que queria trocar. Exatamente, vinha lá para o mês de março. Outra coisa interessante que chamou a atenção da gente, que veio muita gente de fora. Veio gente de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Ivoti, Dois Irmãos, Taquara, Sapiranga. Foi uma coisa muito interessante mesmo, né? Isso é um projeto que, inclusive, o município de Campo Bom poderia abraçar, vir conversar com o Gerson, no sentido de saber como é que funciona, aprimorar, quem sabe, mais ainda e levar a todas as comunidades, descentralizando a cultura da cidade, indo para os bairros. Isso aí, exatamente. E é um evento barato de se fazer, né, Jair? É custo praticamente zero. Cada um entra com a sua parte, o todo. Gerson, a questão da cultura. Não é fácil nos dias atuais promover a questão cultural. E a distância, a gente sabe que o Solar do Campo não é muito próximo do centro da cidade. Apesar de Campo Bom ser uma cidade pequena, mas aqui quem não tem um carro tem dificuldade de se deslocar. Fazer cultura, fazer esses projetos é algo... tem sido difícil, na tua opinião? Jair, as pessoas me perguntam isso, né? Qual o meu objetivo? Eu sempre digo a mesma coisa, eu sinto prazer em desenvolver esses trabalhos. Tá? Eu gosto assim de ser objetivo, sabe? Vamos fazer e tá feito, tá pronto, tá lá, não tem que ficar passando por burocracia, será que vai dar, será que não vai dar? Não, faz! Depois a gente vê, se não der certo, a gente desmancha e tá pronto, acabou, certo? Então, isso é a minha satisfação, implantar uma sementinha para essa geração nova que está vindo aqui, né, Gerson? A gente sabe assim, faço um adendo na tua fala, o Gerson também tem uma preocupação muito grande com a questão ambiental aqui do bairro, da cidade também, mas do bairro,
eu observo que tem uma região aqui na frente da tua residência que é de preservação. Vocês têm tido um cuidado muito grande. Como é que está sendo essa atuação também, Gerson? Pois olha, tem uma nascente no local? Tem uma nascente. No passado, a gente teve uma palestra aqui no bairro com uma bióloga. Por que a gente trouxe essa bióloga, a Fernanda Mosno? Ela trabalha na Comusa em Novo Hamburgo. E por que a gente fez essa palestra? Começou a aparecer alguns répteis, algumas cobras nas casas dos vizinhos aqui. A gente mora num lugar de mata e existe cobra. Existem vários tipos de animais. E o habitat deles, eles estavam aqui antes de vocês, né? Muito antes, né, Jair? Então, as pessoas começaram a se apavorar com esses animais e começou a surgir umas ideias de desmatar. Desmatar tudo e limpar tudo, porque daí a gente vai acabar com as cobras. E a gente sabe que não é assim que se faz, né? O que a Fernanda falou? Que o ser humano ele não está no topo do ecossistema. O ser humano ele participa de um ecossistema. Sim. Né? E cada animal que está no ecossistema tem o seu papel fundamental. Se uma cobra está vindo na tua casa, ela está vindo por causa de alimento. Do que ela se alimenta? De rato. Então tu tem que ver se na tua casa não tem rato. Né? Então tu tem que acabar com os ratos. E como é que tu acaba com o rato? Com um gato. Então é um sistema lógico. Então se tu desmatar, tu tirar a casa dela, aí é lógico que ela vai vir para a tua casa. Né? Porque ela vai estar desabrigada, né? Ela vai estar desamparada, então ela vai vir. E assim foi muito proveitosa a palestra, ela falou muita coisa pra gente. Hoje existe até aplicativos no celular sobre picadas e como tu faz, como tu tem que agir, o lugar mais próximo, se tu tiver um acidente com uma cobra, com um réptil, né? E com um animal peçonhento, né? Então, mas a preocupação nossa aqui é bem assim, é preservar, né? Porque vocês têm uma região, para ser uma praça, alguma coisa, ou já é destinado uma área de preservação ambiental? Pois sabe que eu não tenho essa informação assim, como é que é para ser essa área, né? Eu, particularmente, queria que fosse uma área de preservação ambiental. Sim. Que nunca se mexesse, deixa ela do jeito que está. Né? Seguidamente tu posta nas redes sociais a presença de visitantes ilustres. Além das cobras, tem outros animais aqui que vocês já vislumbraram. Quais são? Tem o graxaim, a lebre, priá, perdiz. Isso é tudo animais que aqui é raro de se ver. Aqui, se nós analisarmos, Gerson, era um corredor, né? A RS 239 espantou um pouco esses animais, porque eles vinham direto, né? De Dois Irmãos para Campo Bom, de Campo Bom para Dois Irmãos, era um corredor, né? Agora a RS 239, a gente pode, quando está passando de carro, observar vários animais atropelados ali, são animais que descem nessa região desse corredor, né? Provavelmente, né? Então é um lugar muito rico ainda de fauna, né? Então a gente tem que preservar a flora, né? Porque é um ecossistema. Outra coisa interessante que ela falou, que o ser humano, quando ele acha que está no topo do ecossistema, não é ecossistema, isso se chama egossistema. E daí é o fim do ser humano, né? Um dia, numa palestra numa universidade aqui da região, trouxeram um cacique, me parece que dos Estados Unidos. Ele disse uma frase que ficou marcada, veiculou na imprensa na região, faz uns 10, 15 anos. Ele disse: o dia que o homem pescasse o último peixe, cortasse a última árvore, poluísse o último rio, matasse o último pássaro, ele veria que não dá para comer dinheiro. Então, nós fizemos parte, como tu disseste, nós não somos o topo do ecossistema. Nós fizemos parte de uma engrenagem, nós estamos nem em cima nem embaixo, mas buscando viver em harmonia. Tomara que essa luta de vocês continue e aqui dentro do Café e Cultura, nós, imitando um pouquinho o apresentador da capital. Agora isso aqui fica por 8 a 12 horas. Sim. Na estufa. 8 a 12 horas? 8 a 12 horas na estufa. Muito bem. E daí nós vamos fazer agora, 8 a 12 horas, famoso reloginho. Voltaremos! Meu amigo Gerson Safo, cheio de projetos na cabeça, aliás, uma das grandes cabeças pensantes aqui da nossa cidade. Eu não preciso dizer isso, o Gerson é meu amigo, pessoal, amigo do coração. Amigos a gente não escolhe, o coração, né, nos coloca no caminho. E o Gerson, além
do exímio padeiro que está se mostrando, um pão saudável, o Gerson também, nós mostramos a outra faceta dele, que são os projetos culturais, o Câmbio e também o da Rua. Edições que vão acontecer novamente no próximo ano e que o objetivo principal é trazer para o bairro cultura. Gerson, os pães já ficaram prontos e um pão, ele pesa quanto, esse pão? Esse aqui já? Eu faço com 500 gramas a massa, né? No assar ele perde um pouco porque evapora a água, né? Sim. Né? Ele perde um pouco, mas então para se ter uma ideia, olha como que cresce, né? Um pão que não tem fermento, fermentação natural, não existe nenhuma fermentação química, né? E como é que está sendo? Tu produz os pães para os teus amigos? Como é que é? Sim, eu faço para os amigos, vizinhos, mas o meu objetivo agora, já, de repente com o vídeo aqui, é que se alguma padaria ou algum empresário interessado em colocar esse projeto para frente, porque aqui eu já tenho uma massa de 2 anos e meio, né? Já tenho 2 anos e meio de estrada. Se alguém se interessar em fazer uma parceria, será muito bem-vindo. Inclusive, durante a exibição desse vídeo, agora que o Gerson está falando, vai aparecer embaixo do vídeo o número do telefone celular, você que é empresário, que tem uma padaria, uma panificadora, é uma confeitaria, você que tem um interesse em desenvolver esse projeto, você pode entrar em contato com esse telefone aqui e falar diretamente com o Gerson Saft. 3 pães e, Gerson, queremos agradecer a ti por abrir as portas da tua casa para o Café e Cultura na WTV e, mais uma vez dizer, nós estamos de portas abertas para ideias novas, para inovações e queremos que você faça seu agradecimento final nessa entrevista. Eu quero agradecer a presença de vocês, né, Jair? Sempre uma alegria receber vocês aqui na minha casa. E agora o programa eu vou mudar o nome. Hoje, pelo menos, eu vou mudar. Vai ser Café, Pão e Cultura. Café, Pão e Cultura. Café, Pão e Cultura. É uma alegria imensa receber vocês. Muito obrigado e espero que a tua vida seja repleta de alegria. Mas é isso aí. E eu sempre digo assim, ó, que Deus foi sempre muito generoso comigo, sempre botou pessoas muito boas na minha vida. E isso é pra você. Valeu, cara. Lembrando mais uma vez, na WTV, na nossa frente, só você.